Olá, estamos começando mais um Investir Hoje Entrevista, hoje com Alexandre Chaia, que é gestor da Artesanal Investimentos, e vai conversar um pouco com a gente sobre gestão de risco. Olá, Alexandre, é um prazer tê-lo aqui, obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Flávia. Obrigado por ter participado do programa de vocês. Acho importante esclarecer um pouco as dúvidas dos investidores sobre gestão de risco, que é uma coisa que tem crescido bastante, essa preocupação hoje. Alexandre, o que você sugere para o investidor comum como um bom artifício de medida de risco em seus investimentos? Então, a principal coisa quando você pensa em gestão de investimentos é acompanhar. Antes de qualquer coisa é saber não deixar o investimento sem acompanhamento, você faz continuamente, talvez não diariamente, mas semanalmente ver como está seu portfólio, o que está acontecendo, ler jornal, principalmente ler informação, porque no final das contas a gestão de risco ela tem muito mais a ver com expectativas que vocês têm. Então, mais do que ter uma medida de mensuração de risco, de cálculo ao risco, é você saber o que está acontecendo no mundo para, a partir daí, decidir como tomar uma decisão sobre investimento. Agora, se você tiver uma possibilidade de mensurar, em geral, você quando começa a olhar essa parte de desvio padrão, ver ativos que têm mais risco, através de desvio padrão, de variação do valor potencial, acompanha diariamente as cotações, os valores das cotas dos fundos, investimentos em ação, investimentos em dólar, os investimentos que você tiver, e acompanha, na verdade, a variação e tenta, de alguma forma, medir se as variações estão aumentando ou estão diminuindo, se as oscilações diárias, em termos nominais, se elas estão crescendo ou não estão crescendo. Se estiver crescendo mais, você pode pensar que se o risco está aumentando, se é a hora de eu continuar esse investimento ou não, né? Então, essa é a principal medida, é essa de variação, mas o mais importante é que a pessoa tenha a noção do que está acontecendo com a economia. E quais são os investimentos de maior risco e como que eles devem ser tratados? Então, o maior risco tem a ver com a tendência de longo prazo do investimento. Quando você pega um investimento em renda fixa, um título do Tesouro ou um CDB de banco, ele tende a ter menos risco. Primeiro que ele é de curto prazo, ele é uma taxa de retorno necessariamente não fixa, você pode ter variável indexada relacionada a um indexador, a um CDI, a um IGPM, mas tende a ter um valor mais estável. Quando você está querendo uma coisa mais arriscada, um investimento de mais longo prazo, com retorno maior, aí você vai para o mercado de bolsa. O mercado de bolsa, sem dúvida, é um mercado que remunera no longo prazo de forma mais alta, né? Você está investindo na economia do país, está investindo no crescimento daquela empresa, só que ele é mais arriscado, primeiro porque a economia passa por ciclos, diferente de uma renda fixa. Então, quanto maior o ciclo da economia, mais volátil for o ciclo, quanto mais oscilação tiver, maior vai ser a oscilação dos ativos. Então, esse é um grande problema. Você pode estar num problema que você vai precisar do dinheiro no curto prazo e o que acontece? Você está naquele ciclo pior e aquele ciclo que a economia está ruim, você vai vender, você vai estar perdendo dinheiro. Então, essa parte do dinheiro, você tem que tomar cuidado, que esse recurso que vai para esse tipo de investimento de maior retorno e maior risco, deveria ser um recurso de longo prazo, uma coisa de 15, 20 anos, que você está fazendo uma poupança de longo prazo que vai, em algum momento no futuro, render melhor. Então, essa é a grande preocupação. E quando eu escolho os meus investimentos, o que eu devo levar em consideração? Então, primeira coisa que você tem que escolher, tem que levar em consideração é o seu perfil de risco. Então, entender um pouco qual é o seu risco, qual é o seu grau de aversão a risco, como se comporta em situações de maior incerteza. E aí, isso é importante que você tenha aí uma orientação de alguém, uma orientação de um assessor, quando você trabalha com uma corretora, ou do seu gerente de banco, você tem um investimento em banco, ou de uma pessoa que trabalha em fundos, quando você tem investigação em fundos, para de alguma forma tentar mapear, tentar entender qual é o teu perfil de risco. Nesse caso, no mercado de fundos, no mercado de investimentos que existem uma parte externa, a Ambima começou a exigir a necessidade de você ter um relatório, um questionário de avaliação de risco. Isso é obrigatório a você preencher para você tentar avaliar para o cliente, né, para o investidor, não sentir depois, eu fui mal informado ou não me avaliaram corretamente o risco. Então, de alguma forma, era importante você passar por esse processo, responder o questionário, tentar perguntar se na instituição que você trabalha, se ela tem alguma forma de avaliar o seu perfil de risco para, de alguma forma, te orientar em relação a que portfólio, que ativos você vai estar investindo. E, a partir daí, você decide, realmente, eu acho que eu posso ir um pouquinho mais, apesar do relatório ter dito que eu deveria ficar mais em renda fixa, eu acho que eu consigo ir um pouquinho mais, mas você tem uma noção de onde você está, para, a partir daí, você começar a decidir seu portfólio. Alexandre, obrigada pela sua entrevista, pela sua presença.
O Investir Hoje espera entrevistá-lo mais vezes sobre esse assunto que é tão importante para os nossos investidores pessoa física. Obrigado pela oportunidade, espero participar outras vezes, ajudar vocês no que vocês precisarem. E você, continue conectado no Investir Hoje, a primeira web TV do investidor pessoa física.